Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu vim falar pra vocês as minhas impressões de As Esferas, romance de estreia do Nelson Issa. O livro do Nelson Issa está disponível na Amazon em formato de e-book, ele está disponível para compra e também para leitura pelo Kindle Unlimited. É então uma autopublicação e que ela me chamou bastante a atenção por causa da premissa dela, um tanto quanto diferente, principalmente daquilo que eu tô habituada a ler. O livro, na realidade, ele vai se dividir em duas narrativas que estão conectadas por conta do tema central, que são essas esferas, que eu já vou falar mais a respeito, e você pode fazer a leitura dessas duas partes de maneira independente e na ordem que você desejar. Contudo, o interessante é que você faça a leitura ali seguindo a ordem que o autor apresentou pra gente. Essa primeira parte, a gente tem a história se desenvolvendo num futuro próximo ao nosso momento, então o ano é mais ou menos de 2022, e a gente tem dois arqueólogos fazendo uma escavação na Serra da Capivara, um sítio arqueológico no Piauí. Eles acabam encontrando uma esfera, um objeto que eles nunca viram na vida, e a partir dessa descoberta, isso vai gerar uma série de consequências, não só pelo momento inicial ali, o que acontece, que já é um início muito cheio de ação e adrenalina na história, quanto principalmente que ocorre após a descoberta dessas esferas, o que isso vai gerar em termos de consequências políticas e também na própria geografia ali do local. Finalizada essa primeira parte da história, a gente vai para a segunda parte, em que a gente remonta a um passado um tanto quanto longínquo, e o autor de cara, ele já especifica pra gente que a gente tá falando de um passado muito mais tecnológico que o nosso, então a gente tá falando de um passado ficcional, então o livro acaba adquirindo ainda mais áreas de ficção científica do que a primeira parte demonstra. E nesse passado ficcional a gente tem uma outra aparição dessas esferas e a gente vai começar a entender um pouco melhor o que são elas, porque é esta pergunta, né, que vai permear basicamente o fluxo narrativo dessa segunda parte da história. Como eu mencionei, a primeira parte do livro ela já começa muito cheia de adrenalina por causa da situação, né, dos dois arqueólogos ali escavando, e isso imprime uma velocidade muito grande na leitura. E conforme a gente vai lendo, vai vendo então todo esse ar de mistério ao redor das esferas, vai vendo as consequências que isso vai trazendo ali politicamente falando. E a gente vai ver que tem muitos jogos de interesses, que esse não é o interesse apenas que está acontecendo aqui no Brasil, mas tem vários outros países que também já tiveram contato com as esferas, que estão pesquisando, tentando entender o que elas são e tal. E aí toda a história vai se encaminhando para um clímax até que a primeira parte termina de uma forma um tanto quanto abrupta, até eu não estava preparada ali pro final naquele instante, mas que ela contextualizam pra gente, né, em que ponto ficou a situação, mas ainda assim deixa a gente com aquela pergunta, o que são essas esferas? E aí a gente vai com essa dúvida, com essa angústia pra segunda parte, e é essa dúvida, é essa vontade da gente descobrir que também vai fazer com que a gente continue seguindo a leitura e se sentindo instigado a continuar. A própria escrita do autor, ela é bastante ágil, é uma escrita que é bastante fluida, embora a gente esteja falando de um livro que ele vai trazer uma certa carga de reflexão, não só pelo contexto político que ele apresenta, mas pelas próprias ideias contidas ao redor da esfera. Então, como eu falei, essa segunda parte ela tem um ar maior de ficção científica, só que ele não fica tanto na questão da ficção científica mesmo, a gente vai vendo que tem até questões de psicologia envolvida ali, e tudo isso é passado por meio de uma linguagem que é muito clara, então não é um livro que fica pesado pra gente ler, que fica confuso. A confusão, na realidade, que eu senti quando a gente passou, né, de uma história pra outra, foi que esse passado da segunda parte, na verdade, pra mim, ele tinha muito mais cara de futuro. E como neste passado eles também falam de acontecimentos de, sei lá, uns 50 anos antes, eu ficava todo momento pensando se esses 50 anos antes não eram a primeira parte da história. Então, assim, até o meu cérebro acostumar e entender que não, a gente tá falando que a primeira parte veio depois dessa segunda parte, demorou um pouquinho, me causou esse bug aí na linha temporal. Mas mesmo isso acabou sendo interessante na leitura por conta da simbologia das esferas. Esse é um livro que ele vai falar muito da questão dos desejos, como os nossos desejos vão influenciar na dinâmica ao nosso redor. E se a gente pensa no formato das esferas, se a gente pensa no porquê que elas foram criadas, que é dito na história, se a gente pensa em todas as consequências que elas trazem, esse é um livro que vai falar muito também da questão da ganância, da busca desenfreada pelo poder, as consequências que isso origina, e a leitura traz essa sensação de erros que se repetem, de histórias que vão se repetir,
de um aprendizado que não se dá, que não se concretiza no ser humano. Então, quando a gente pensa nessa questão de antes e depois entre as partes, elas meio que perdem o sentido, porque na verdade a gente tá falando de algo que é cíclico, é algo que aconteceu antes, que vai acontecer depois, é algo que vai estar sempre sendo continuado, e aí a gente vem aqui, né, no formato então das esferas. O livro também ele é bastante informativo, ele tem inúmeras notas de rodapé, e essas notas de rodapé elas trazem as informações mais diversas possíveis. A gente tem citações literárias, a gente tem referências históricas, referências científicas, então tudo isso traz um conteúdo extra ali pra leitura. Particularmente enquanto eu tô lendo, eu não gosto muito de ficar lendo nota de rodapé, porque eu sinto que isso quebra um pouco meu fluxo narrativo. Só que não dá pra negar que todas essas notas, elas trazem um outro aporte, uma outra visão pra leitura que complementam e fazem então, como eu falei, dela mais interessante. Que não encaberia, né, essas informações ali no meio do texto, aí sim ele transformaria o texto em algo monótono, algo cansativo, talvez algo pesado, e o texto não é nada disso. Eu gostei muito da narrativa do autor, principalmente na segunda parte do livro, eu me senti muito envolvida na situação ali que ele cria, na atmosfera, no cenário que ele cria, até porque é um cenário um tanto quanto diferente, né, do nosso, e que acabou sendo uma leitura interessante, instigante e também leve. Então se você gosta de um livro que tem uma pegada aí mais para um lado da ficção científica, mas que vai trazer uma questão sobretudo política pra coisa, sem deixar de lado uma reflexão sobre as nossas próprias características humanas, nossos desejos, nossas ganâncias e tudo mais, fica a indicação de As Esferas pra vocês. Foi uma leitura que fugiu da minha zona de conforto e eu me senti feliz por ter saído dela, porque como eu mencionei, foi uma leitura bastante interessante. Lembrando que o livro está disponível para compra na Amazon e também para leitura pelo Kindle Unlimited. Deixa aqui pra mim nos comentários as impressões de vocês sobre essas leituras. Vocês conhecem livros similares? Vocês têm outras sugestões pra me fazer? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida. Curtir aqui ajuda muito na divulgação do canal. Se você também é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.